Olá pessoal, nós estamos apresentando hoje mais um Feolicast. Hoje nós temos uma convidada aqui para lá de especial, essa mulher de Deus que tem levado o evangelho de forma diferenciada, né? Saindo das quatro paredes da igreja, tem levado a palavra do Senhor com uma maneira simples, através da beleza. Hoje nós temos uma profissional da beleza aqui, mãe, esposa, filha, né? Hoje nós temos aqui conosco a Rita Gonzalez. Rita, é um prazer receber você aqui conosco. Nós queremos saber um pouquinho hoje da sua história, do que o Senhor fez e tem feito na sua vida, amém? Amém, o prazer é meu, né? É uma honra poder participar com vocês, espero poder contribuir. Vai ser um prazer contar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito. Amém, Rita. Vendo um pouquinho sobre a sua história, eu descobri que você iniciou na área da educação infantil. Sim. Você começou assim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como foi sair da área da educação infantil para a área da beleza. Você continua ensinando, né? Porque você é professora, né? Dá cursos. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa transformação, assim. Bem, eu creio que, né, nós nascemos com um dom dado por Deus. E o meu sonho sempre foi ensinar. Então, eu já comecei com 15 anos na área da educação e permaneci ali. Eu tive 2 empregos na vida, né? Fui professora, eu acho que aquilo que aconteceu na minha vida, eu permaneci ali até uma certa idade. E depois disso, fui para uma outra empresa, né? Venda de pneus, que também não tinha nada a ver com a área, né? Porque era aquilo que era necessário naquele tempo. E a beleza, ela entrou na minha vida quando minha filha nasceu. Minha filha mais nova nasceu, eu senti a necessidade, mãe, em casa, o YouTube começando, né, 2012, por aí, e era muito cursinho de automaquiagem, aquela coisa iniciando, eu senti vontade de começar para mim, né, e foi um presente de Deus, eu fui surpreendida pela bondade de Deus, né, fiz um curso para aprender para mim, quando eu vi eu estava ensinando, saí do emprego que eu estava, e desde 2014, né, a nossa casa tem sido ali abençoada por esse, né, trabalho, por essa empresa que o Senhor nos deu. E eu brinco que antes de atender eu já ensinava, né? Então, antes de ter clientes eu já tinha alunas, né? Eu comecei já ensinando cursinhos de automaquiagem, e aí fui indo para outras áreas, né? Fui migrando para a área de micropigmentação, de sobrancelha, mas foi assim, né? Foi um presente. Eu creio que o Senhor coloca sonhos no nosso coração, né? E ao longo do tempo eu fui entendendo isso. Amém. Não tem como o nosso sonho, o nosso projeto dar errado se ele nasceu primeiro no coração de Deus, né? Eu costumo dizer que aqui quando a nossa oração, quando o nosso desejo está ligado no coração de Deus, o Senhor, quando a nossa bênção não é para próprio ego, é para abençoar outras pessoas, o Senhor estende a mão dele, né? Como a história de Ana, né? Ana por muito tempo orou por um filho, mas quando ela entendeu que ela precisava alinhar o seu propósito com o propósito de Deus, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu o entregarei na sua casa. Então o Senhor falou: opa, eu preciso de um profeta, você precisa de um filho. Então o Senhor abençoou a madre de Ana, né? E eu acredito que assim tem sido com a sua vida, né? Quando você falou: Senhor, eu preciso fazer algo para abençoar a minha casa, mas você entendeu que a beleza também abençoaria outras mulheres. Sim. O Senhor começou a te abençoar e tem te abençoado até hoje. Eu vi que no ano de 2020 ou 2021, não me engano, você recebeu uma premiação também, né? Você foi convidada, né? Sim. E isso eu fiquei... Assim, eu não tinha muita noção, né? Dessa área, né? A gente é meio leigo nessa questão. Sim. Mas eu fiquei impactada, assim, porque eu fico vendo o cuidado de Deus com você, né? Acompanhando você nas redes sociais, da sua evolução, né? Quando eu te conheci, eu acho que pela primeira vez você não estava nos caminhos do Senhor, né? E depois, quando eu voltei lá, você já estava nos caminhos do Senhor. E como foi, assim, esse encontro seu com o Senhor? Você já tinha tido esse encontro na infância ou foi depois de adulta mesmo? Como foi? Sim. Então, vamos lá. Enquanto você falava, o Espírito Santo ministrava algo ao meu coração que não tinha pensado ainda, mas o Senhor sempre nos entrega algo porque Ele quer algo lá na frente, né? Então, hoje, aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida hoje, começou ainda quando eu comecei a dar aula, né? Então, assim, o meu ministério hoje tem muito do que Ele me entregou lá no começo, né? A gente falando aqui, eu tô aqui pensando. Que lindo ver, né, que Ele moveu ali o ensinar junto com o propósito hoje. Dentro dessa área da beleza, eu conheci, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, eu conheci o Senhor antes disso, mas eu me desviei do caminho, né? Então, enquanto eu estava nesse tempo ali, realmente, o Senhor me honrou e me abençoou. E não foi por acaso, né? Que até então eu tinha vivido intensamente essa área. As premiações, né? Eu sempre quis ser muito boa e fazer tudo dar muito certo.
E foi uma bênção, né? Realmente recebi alguns certificados de grandes nomes, estive ao lado de grandes nomes da área da micropigmentação, que para aquele tempo foi muito bom, né? Por um tempo eu não entendia, porque eu achava assim que era muito supérfluo. Falou, Deus, me vendi para esse lugar, né? Porque a área da beleza ela é maravilhosa, mas ela também nos tira o foco daquilo que ele tem para nós, né? E hoje eu entendo que não, na verdade foi necessário, né? Tudo isso me trouxe até aqui. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 18 anos. Né, e eu tive um Boaz na minha vida, né, o meu marido. Eu sempre fui católica, berço católico a vida toda. Tinha pavor do cristão. E aí Deus me traz um namorado cristão, né? E eu queria morrer. Falei, Deus, né? Não queria. E o Fábio nunca me obrigou a nada, mas ele falava do amor de Jesus para mim com as atitudes dele, né? Então eu soube que depois de um tempo que ele ia numa igreja evangélica, eu falei, meu Deus, não suporto crente, Deus. Né, com um jeitinho assim, o coração dele é apaixonado por Jesus, né, sem ele nunca ter falado nada. Eu fui convencida pelo Espírito Santo e conheci ali o Espírito Santo quando eu tinha 18 anos. Nós congregamos, aceitamos Jesus, ele já era da igreja, né? Aceitei Jesus, me converti, tive um encontro com a presença, né? E o encontro, ele muda tudo, né? Então, ali o Senhor mudou toda a minha história. Eu falo que eu sou tão grata, né? Porque Ele me amou quando eu não merecia, né? Me suportou em dias difíceis e viu em mim algo que eu não via, né? E dali nasceu o nosso casamento, né? Assim, eu creio que Deus tem um plano para nós, né? E a nossa família é o plano perfeito de Deus. Nosso casamento não foi fácil, foi tentado por muitas vezes, né? Foi destruído por muitas vezes, mas eu entendo o chamado que o Senhor tem para nós. Nós ficamos, eu acredito que quase 10 anos longe da igreja, né? Assim, magoados, feridos. Fomos feridos por uma religiosidade. Então, eu falo que o que eu convivi na primeira fase ali era o raso, era a religiosidade. O ir na igreja por pessoas, ir para estar lá, ir para ser visto, né? Eu conhecia o amor de Jesus, mas eu não conhecia Ele, né? Verdadeiramente, intimamente. Então, eu tinha uma convivência com a igreja. E isso me feriu demais, né? E o ser ferido me fez sair da igreja e eu abandonei Jesus, assim como milhares de pessoas, né? Não é uma história única minha. E nós ficamos ali, acho que mais de 10 anos longe. Foi um processo bem difícil para nós, porque quando você conhece Jesus, você sabe quem Ele é, né? Dificilmente a gente fica feliz em outro lugar, né? Então a gente ficou ali tentando buscar a felicidade no mundo. Acho que talvez foi a fase que você me conheceu, balada, festa, bebida e, né? Aquela vida toda errada. E nessa fase, para mim, foi a mais difícil, porque eu deixei minhas filhas de lado, nós já tínhamos 2 filhas, né? Então, minha vida era festa, balada, enfim, né? 2020 foi o ano da pandemia. E antes da pandemia, eu falo assim que Deus fez a pandemia para mim. Eu sei que foram para muitas pessoas, mas Ele fez a pandemia para mim. Porque eu nunca vou esquecer que no dia que a pandemia estourou, acho que uma semana depois, né? A gente estava assim no auge da festa, da balada, do evento, o auge da fama, o auge do sucesso. E isso era o que tinha no meu coração. Né? Não a minha casa, não a minha família. Quando parou tudo e eu precisei ficar em casa, sozinha, com Ele, né? Eu tive um encontro com a presença como eu nunca tinha tido, né? Eu tive um encontro real com Cristo. E aí sim, eu conheci a presença dele. Foi em junho de 2020, que foi exatamente na pandemia, quando os cultos foram para dentro de casa, né? Quando a gente não podia sair. E na sala da minha casa, sozinha, eu tive um encontro com a presença, né? E desde então, desde junho de 2020, eu tenho sido confrontada com as verdades de Deus, né? Moldada por Ele. Então, ali o Senhor começou a fazer algo, né? Na minha vida. E ali eu creio que eu tive um encontro verdadeiramente com Cristo. Então, eu falo assim que a minha conversão real foi ali, né? Foi nessa fase ali, quando eu conheci esse Jesus. Lá atrás eu me apaixonei por Ele, mas eu ainda não o conhecia. Uau! É muito lindo ver como o Senhor chama cada pessoa de uma maneira, né? A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, né? E a Bíblia também fala, né, que assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma suspira, ela clama pela presença de Deus, né? Então como você falou, a gente pode estar em outros lugares, mas a gente não se sente completo, não se sente feliz, né? Porque a gente vai para balada, para festas, e naquele momento a nossa alma, né, é cheia, né? A nossa alegria é momentânea, né? Mas quando a gente chega em casa, quando a gente está sozinho, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, todos aqueles traumas, aquelas dores, aquelas feridas, elas começam a bater de volta.
elas começam a martelar na nossa mente, né, de volta. Porque a Bíblia fala assim, eu vou ao Pai, mas eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, não a como o mundo dá, mas essa paz que excede a todo entendimento. Então, essa paz que você tem hoje, que você encontrou hoje, é totalmente diferente da outra paz que você teve, né? E quem experimenta um pouquinho da presença de Deus, que seja só uma fagulha, como um rabino da nossa igreja diz, apenas que seja uma fagulha, aquilo ali fica dentro do nosso coração. Né? E a nossa alma começa a clamar por Deus. E no nosso inconsciente a gente começa a sentir falta de algo que a gente pensa, mas eu tenho tudo. Eu tenho fama, eu tenho visibilidade, eu tenho clientes, eu tenho amigos, mas parece que está me faltando algo, né? E quando você encontra o Senhor, aí você começa a entender, era isso que me faltava, era a presença do Espírito Santo, era essa companhia, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, né? E então esse é o nosso auxiliador, ele caminha conosco todos os dias, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E a gente precisa convidar ele para se assentar à mesa, para conversar, para ter um momento junto, né? E eu acredito, como você falou, o Senhor fez a pandemia para mim. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava te deixar quietinha, parada, para você parar, olhar, analisar e falar, não, eu preciso voltar, né? Porque o Senhor nos chama, né? E como o filho pródigo, ele saiu e o seu pai deixou ele sair. Tá, pode ir, eu vou deixar você ir. E assim foi com você, o Senhor deixou você ir, né? O Senhor deixou você ir para que você experimentasse daquilo que você queria e precisava experimentar, porque muitas vezes nós precisamos experimentar certas coisas para a gente entender que tudo isso sem a presença de nada vale, né? De nada vale. E como foi assim, depois que você encontrou o Senhor, o que mudou de início na sua casa, na sua vida? Assim, que você falou, nossa, isso mudou, realmente. Uau, então vamos lá. Aí foi que tudo começou, né? Aí foi o começo do que o Senhor está fazendo. Para mim, foi terrível o começo, né? E por que foi terrível o começo? Porque nós precisamos ser confrontados com a nossa verdade, né? Exatamente isso que você disse. A gente pode parecer muito feliz para o mundo, né? Você pode ter muito seguidor, você pode ter muita fama, né? E eu posso falar desse lado que eu experimentei. Você pode ter muito sucesso, você pode ter muito dinheiro, mas sem ele não vale nada. E foi nesse ponto que eu cheguei, né? Eu tinha tudo, né? Eu olhava, eu era bem-sucedida, eu tinha dinheiro, tinha uma casa destruída, eu tinha, né, um marido machucado, eu tinha filhas machucadas, né? E quando essa verdade bateu, me doeu. E foi esse encontro comigo mesma, né? Eu lembro que a primeira pergunta que ele me fez, nitidamente, foi: quem é o teu Deus? Né? Quem está no trono do teu coração? E eu prontamente falei: o Senhor. Mas é claro que o Senhor. Ele falou: não, olha direito, olha de novo. E ele me mostrou que era eu, né? E para mim, eu acho que essa foi a pergunta mais difícil. Não foi um processo fácil. Eu tive um começo de uma depressão, fiquei sozinha. E eu entendi ali, né, que olhar para mim mesmo, para as minhas verdades, era muito dolorido. Porque o meu Deus era eu mesma, né? E o Senhor falou assim: olha, tudo que você faz é por você. Né? A minha casa, ela se movimentava para mim. A gente viajava porque eu tinha curso, né? Se a gente tinha evento, nós íamos. O meu marido, a gente tinha um papel invertido em casa, né? Ele cuidava da casa, eu trabalhava, né? Então, assim, o meu lar era um lar disfuncional. As minhas filhas não tinham mãe presente. Minhas filhas eram cuidadas muito pela minha mãe, né? Então, assim, eu via elas de vez em quando. Em casa, comida nunca, né? Então, assim, essas verdades me doeram. Porque quando o Espírito Santo falou assim: filha, você é o teu Deus, porque você se adora. Né? Você faz tudo por você. Você faz tudo para ter seguidor, para ter fama, para ter sucesso. E eu te dei tudo isso. Mas é você. E ali foi mais difícil, porque eu precisei me arrancar do meu coração. Né? A gente fala tanto de idolatrar isso, idolatrar aquilo, mas eu me idolatrava. Né? Então, assim, para mim, eu acho que essa foi a pergunta mais difícil que eu já recebi dele. Né? E, assim, foram dias de muito conflito, de muita dor e de muito choro. E foi eu e a presença. Né? A doçura dele me convidou a ler a Bíblia. E eu já não sabia mais como fazer, porque eu não tinha o hábito, então eu não sabia como conversar, sabe? Assim, é que nem um relacionamento, né? Eu conheço você hoje, é um pouquinho estranho, amanhã vai ficando melhor, de repente a gente é o melhor amigo, né? Mas é relacionamento. E ali eu comecei a ter relacionamento. E, começo de tudo, ele me fez viver sozinha, na minha casa, sozinha, eu e ele. Né? Então, eu falo que eu fui esmagada. O ano que aí já foi 2022 para 2023, foi o ano do esmagamento. Se tem o ano da humilhação, foi o ano da humilhação. Porque quando eu descobri tudo isso, o meu estúdio tinha o meu coração.
né? Ele era tudo que eu amava. E eu lembro de Deus começar a me incomodar e aquilo começar a me machucar. Eu falei, como assim? Tudo que eu amava é uma mentira, não é uma verdade? E eu lembro de chegar no estúdio e o Espírito Santo falar, filha, olha para essa parede. Eu tinha uma parede, acho que você foi lá, não sei se chegou a ver, de muitos certificados, né? Assim, tinha muito dinheiro ali, né? O Espírito Santo falou, sabe, tudo isso não vale nada para mim. Não tem valor porque eu não te chamei para isso. E aquele dia, para mim, assim, começou um conflito na minha alma, no meu espírito, naquilo que eu desejava, para aquilo que Deus desejava para mim, né? Então, foi um processo de identidade, de ouvir dele quem eu era, de conhecer quem eu era nele e para que eu fui criada, né? E nós começamos um processo de intimidade, nós dois, né? Um caminho de volta em muitas coisas, né? De pedir perdão, de recomeçar, de abrir mão. E eu acredito que foi mais de um ano para que eu conseguisse abrir mão, né? Daquilo que eu adorava e idolatrava. Não foi um período fácil. Foi muito choro, foi muita lágrima. E Deus precisou tirar tudo de mim. Então, chegou uma fase da minha vida que Ele tirou todos os clientes, que eu não tinha mais para onde correr. A gente não tinha dinheiro. Foi desesperador, né? E eu pude, então, provar a bondade dele. E aí eu pude, então, provar o que a Bíblia diz que é essa paz que excede todo entendimento, o que é confiar nele e ele prover, né? Porque não tem lógica. Eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, sem comer, maquiando, correndo, né? A gente ganhava muito dinheiro, tinha uma qualidade de vida talvez um pouco menor do que a gente tem hoje, né? Hoje, com a escolha daquilo que Deus me entregou, trabalhando menos, né? Eu estava falando com o meu marido, o quanto Deus nos abençoou, é loucura, né? Viver o que a gente vive hoje não é humano. É louco, né? Viver Jesus é uma grande loucura. Mas desde então que eu entendi isso, né? Que foi quando o Senhor começou a falar no meu coração, eu comecei a fazer o meu caminho de volta, né? Quem eu sou, para que eu fui chamada, de volta realmente à minha origem, para que nós, mulheres, fomos chamadas, e aí Deus me entregou, né? Foi me trazendo pessoas, me colocando à mesa, né? Ele foi trocando os meus relacionamentos, a minha ambiência, os meus pensamentos, os meus sentimentos. E desde então eu tenho vivido o novo do Senhor, né? Então, desde esse encontro com a presença, né? Tem sido alguns anos aí. E eu creio que nós sempre seremos, né, moldados pela mão dele. Todos os dias ele nos ensina algo novo, nos leva a algo novo, sempre tem algo fresco do Senhor para nós. Mas eu tenho vivido num outro tempo, né? Não estou falando que não é importante, que a gente não deva trabalhar, não é nada disso, né? Eu creio que Deus tem algo para cada um, né? Mas eu entendo hoje, eu consegui, né? Hoje, a nossa casa foi um processo de dor, mas a gente conseguiu entender e colocar o nosso casamento no lugar certo, né? Devolver a honra para o meu marido, ele ser o sacerdote da casa, ele ser o líder, e não só da boca para fora, mas ser realmente que comanda e controla, e eu ser, né, submissa e estar na mesma missão que ele, caminhar, entender isso, né? Então, assim, hoje, a minha realidade hoje é de mãe, dona de casa, né? E a gente fala assim, empresária, eu já não me vejo mais assim, né? Por mais que eu ame o que eu faço, né? Hoje eu me vejo como uma mãe, né? Guardada dentro de casa, sendo guardiã do lar, cuidadora do coração do meu marido, do coração das minhas filhas, né? Ano passado o Senhor pediu para que eu fizesse nada do meu trabalho, a virada para 2024, e focasse no meu ministério. E ano passado, assim, nada. Foi o primeiro ano que eu não participei de evento, de campeonato, de nada, né? E a única vez que eu tentei ir num evento, porque eu tinha muitos convites, né? O que eu entendo? Que é muito fácil renunciar quando você não tem nada para renunciar. Uhum. Difícil é renunciar quando você, né? Sim. Né? Aquilo que você pode e gostaria de fazer, né? E os convites vinham e era não. E eu orava e o Senhor não. E não de novo. E eu, tudo bem, Deus. A única vez que eu tentei ir, quando eu sentei na cadeira, o Espírito Santo falou, até quando você vai me trocar por isso? Né? E eu levantei, fui embora. Fiquei muito envergonhada, porque meu coração ainda desejava aquele lugar, aquela posição, né? A gente ainda é muito orgulhoso. A gente ainda quer muito ser visto pelos outros. Então, assim, para mim era muito necessário. E ano passado foi o ano onde o Senhor forjou meu ministério, né? O Senhor me entregou o presídio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, me entregou Mulheres Eternas. Então, assim, foi um ano onde começou a me preparar para o ministério. Virou-se esse ano, eu falei, 2025 vai ser, né? E aí o Senhor falou, tá, agora você volta e conserta a tua casa. Agora você volta e conserta, né, o coração do teu marido, das tuas filhas. Então, nesse ano, eu estou vivendo um ano, experimentando um ano de um ministério dentro do lar. Né? De ser realmente uma mãe que faz comida, que cuida do coração das filhas, que senta na mesa, né? Que o marido chega em casa, tem bolo, tem pão, a casa está limpa. Junto com o meu ministério, né? Porque é um ministério, né? O nosso primeiro ministério é o nosso lar, né? Não adianta de nada eu ganhar o mundo lá fora e eu perder o coração das minhas filhas. Nossa. Eu tenho 2 discípulas dentro de casa, né? Então, é nesse lugar que eu tô nesse momento, né? Vivendo isso no Senhor.
Que lindo. Lindo mesmo, assim. E você falar sobre isso, né? Porque eu era o meu próprio Deus. Eu acho lindo. Eu costumo dizer pro meu marido fala que eu sou a pregadora do cajado. Né? Que ninguém prega para dar glória. Mas eu acho lindo a maneira como o Espírito Santo bate na gente com a mão de luva, assim, ó. Quando a gente vê, a gente já apanhou. Mas, assim, são confrontos necessários, né? Eu acho lindo, assim, porque você falar sobre o Deus eu, né? E falar como foi doloroso esse processo de tirar você do trono e colocar o Senhor. Porque as pessoas, elas acham que é fácil. Que é fácil, né? Porque eu me converti hoje, ou eu voltei para os caminhos do Senhor hoje e amanhã tá tudo legal. Não, é um processo doloroso, né? Porque veja você era uma pessoa que tinha visibilidade, né? Como você falou, estava no mundo de pessoas famosas. E, de repente, o Senhor te arranca dali. Não é fácil aceitar, não é fácil entender, né? E o Senhor, toda vez que você falando que o Senhor vai nos moldando, né? E tem um versículo que diz assim, que é impossível derramar vinho novo em odre velho. Então, toda vez que o Senhor vai derramar o novo sobre nós, ele se faz olheiro na nossa vida, né? Ele vem e nos quebra de volta, faz um vaso novo para que então a gente possa receber uma bênção nova, né? Então, toda vez que a gente está passando por um processo, por um deserto, por um esmagamento, é porque o vinho novo vem, né? E nada melhor do que ser esmagada pelo Senhor, do que pelo inimigo, né? Porque Davi fala, Senhor, que eu caia nas suas mãos e não na mão dos homens, não na mão dos inimigos, né? E o ser submissa, né? A gente tem vivido hoje um mundo de mulheres que falam, eu sou empoderada, eu sou feminista, eu que mando, eu que decido, o que eu visto, o que eu falo. Não. Né? Eu tenho ensinado isso para minha filha. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar em templo sujo, em corpo desordenado, fora de ordem, que não é submissa ao seu marido, né? E esse ser submissa, as pessoas pensam que é falar, não, o seu marido dizer, não, você vai fazer tal coisa e você vai fazer, não. Né? A Bíblia fala que nós devemos ser submissa ao nosso marido, mas a Bíblia também fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz mais, a Bíblia também fala que o seu marido deve cuidar até dos cabelos da sua esposa. Né? Então, quando você começa a ser submissa, você permite que o seu marido comece a também ser tratado por Deus, né? Que ele comece a cuidar de você assim como Cristo ordenou que ele cuide, né? Isso é muito importante. E você falar que hoje as suas filhas, você discipula as suas filhas, né? Eu vi recentemente que você postou assim que o exemplo arrasta, né? A sua filha estava tendo um devocional com o Senhor, né? E eu acredito que para você não tem é mais gratificante do que receber uma premiação. Ver a sua filha amando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, né? Porque tem uma frase que mexe muito comigo que diz assim, o evangelho, se necessário, pregue, se não viva. Né? E as suas filhas olharem para você vivendo o evangelho, eu acho que é muito melhor do que elas verem a Rita recebendo um prêmio, né? O seu marido vendo a Rita recebendo um prêmio, mas ele hoje poder ouvir você dizer num podcast que eu acredito que muitas pessoas serão alcançadas dizendo assim, não, o meu marido hoje tem uma esposa submissa a ele, porque não é jargão de vergonha. Né? Não é motivo de vergonha, mas você fala isso com amor. Né? E você falando, eu consigo sentir o Espírito Santo em tamanha calmaria, né? Em tamanha paz. E eu tenho certeza que essa paz que você está transmitindo hoje, antigamente você não conseguia passar. Né? Não conseguia passar. E o Senhor tratando você, falando com você no secreto, mudando. Você falou que seu casamento antes estava ruim, né? E como foi essa restauração do seu casamento, né? Como foi para restaurar isso, que também não é da noite para o dia, né? Não é porque muitas vezes nós ferimos e somos feridos com palavras, né? E palavras, elas machucam, né? Muito, muito mais do que às vezes uma agressão, né? Uma palavra às vezes dói mais do que um tapa. Então, como foi esse processo de perdão? Porque o perdoar também é um processo doloroso, né? Como foi? Sim. Então, você falando ontem, o Senhor, né, trouxe algo ao meu coração enquanto eu lavava a louça. Ele falou, filha, eu preciso de menos mulheres que só leem a Bíblia e mais mulheres que sejam a Bíblia, que vivam a Bíblia. E é de fato isso que a gente tem vivido, né? Eu tenho entendido isso no Senhor e você trouxe ali, né, que muito mais prazeroso é ver minha filha, né, servindo, buscando. Minha filha vai fazer 18 anos agora, a outra tem 13. Mas, assim, isso para mim vale mais que qualquer tesouro, de qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer seguidor, né, de qualquer fama. E de fato, né, aquilo que eu tenho vivido no meu secreto com Deus.
né, que tem forjado a minha casa nesse lugar, né? Se nós mulheres entendêssemos, né, o que o Senhor tem para nós, o que a Bíblia fala de verdade ao nosso respeito, enquanto guardiã, enquanto uma submissão, enquanto uma mulher que zela pelo coração do marido, de verdade, né, que ora por ele, que vê ele como Jesus vê, né? Com certeza nós não teríamos o tanto de divórcio, o tanto de dor que nós temos hoje, tanto de traição que nós temos hoje, né? E quero entrar nisso para falar um pouco da restauração do nosso casamento, né? Nós somos um casal restaurado pelo Senhor, muitas vezes. Né? Eu falo que nós tivemos uma separação terrível, ainda quando a gente não tinha a Isabela, que foi em 2011, né? O Fábio saiu de casa, se apaixonou por outra mulher, foi embora, e foram os meses mais difíceis da minha vida, né? Esses dias, enquanto eu orava, o Senhor falou assim: filha, lembra das tuas lutas, né? Eu quero que você olhe para todas que você já venceu comigo, né? E eu lembro que essa luta, eu emagreci 15 quilos em 3 meses, né? Eu lembrei, esses dias eu comecei a chorar, eu falei: Deus, parece que nunca ia acabar, né? Se eu olhasse assim, eu falar: Deus, aquela dor nunca ia passar. É impossível, impossível. E Deus fez, né? E foi pouco tempo, eu falo, foram 3 meses, né? Tem gente que fica anos separado, mas eu acho que naquele tempo eu consegui viver algo sobrenatural, de uma bondade de Deus, que é o perdão, né? Porque quando eu entendi, né, o porquê ele estava fazendo, eu não era uma boa esposa, né? Eu não era uma boa mãe, e a gente tinha muitas dores entre nós, né? E ele pegou as coisas dele e foi embora de casa. Nós éramos um casal ferido, né? E quando eu decidi perdoar, né? E eu lembro que foi um ano de muita dor. E como foi a minha restauração? Como foi o meu perdão ou o nosso perdão? Foi porque veio a Isabela. A gente estava separado e estava dando uns 3 meses, eu acredito. Eu descobri que estava grávida da Isabela. A gente não voltou por isso, né? Ele já tinha voltado para casa quando eu descobri que eu estava grávida dela, mas a Isabela, ela trouxe cor para a nossa vida, né? Eu sempre falo isso para ela: filha, você foi aquela que o Senhor trouxe para curar o nosso casamento, né? Porque grávida, a gente foi superando isso junto, e não foi um tempo fácil, né? Foi um ano de muita dor, mas foi de uma escolha diária, de perdoar, de amar. Só que não parou aí, né? Passou-se anos, né? E é muito importante a gente entender isso, né? Eu não era curada. E a Bíblia fala que se nós pedimos perdão, nós somos perdoados. Se nós confessarmos, nós somos curados, né? E eu guardei aquela mágoa no meu coração. Então, passou-se alguns anos, eu fiz a mesma coisa. Eu quis devolver na mesma moeda, porque aquilo ainda era uma dor latente. Fui lá, traí, e aí eu precisei ser perdoado por ele, né? Então, nós tivemos, assim, os dois lados da moeda, né? Um dia a gente palestrou sobre isso e os homens ficaram tipo: meu Deus. Porque para um homem não é normal perdoar, né? Sim. E eu gosto muito de falar os dois lados para as pessoas entenderem, né, que nós erramos, nós falhamos, né? Eu errei, ele errou. E hoje, quando eu olho para tudo isso, né, o que Deus traz ao meu coração é que Satanás, obviamente, conhece os planos do Senhor para nós, sabe quem nós somos no reino, sabe o que minha família carrega, porque nós não somos uma família comum, né? Se a gente pega a nossa história, eu falo: o Fábio, ele é um homem de Deus para minha vida. Eu não conheço. E não é porque ele está aqui. Se ele não tivesse, eu ia falar a mesma coisa. Eu não conheço um homem com o coração que ele tem. Um homem justo, reto, honrado. Eu não conheço, né? Então, assim, Deus foi muito bom comigo, porque eu não merecia, né? Ele podia ter pego as coisas dele, ter ido embora de casa, mas ele decidiu ficar. E eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele falou: eu não vou abrir mão de você, né? Eu falei isso quando a gente se separou da primeira vez, e quando foi a minha vez, ele falou a mesma coisa: eu não abro mão de você, eu vou lutar com você até o que for necessário pra gente passar por isso. E ali houve perdão, né? Então, assim, ali houve restauração. E essa restauração levou anos para acontecer, né? Quando esse ano, 2023, eu acho, ou 24, acho que 23, o Senhor pediu para que eu fizesse um ato público de lavar os pés dele, pedir perdão e devolver a honra, né? Eu fiquei assim, umas 3 semanas ali enrolando. Semana que vem, nós fazíamos uma reunião na minha casa toda segunda, direcionado por Deus. E toda segunda a gente tinha amigos, né? Nossa intenção era louvar a Deus juntos. E chegou uma segunda, o Senhor falou: nessa segunda você vai fazer isso publicamente, porque você desonrou ele publicamente. E ele merece ser honrado publicamente também, né? E como é difícil para nós, né? O orgulho batendo. Eu falei: então tá, vamos fazer nessa segunda. Não sei o que aconteceu naquela semana, tinha umas 50 pessoas na minha casa. Eu falei: não, Deus, hoje eu não vou fazer, não. Tem muita gente. E foi tão lindo porque era necessário, né? Então, assim, aquele dia, publicamente, eu pude pedir perdão, né? Pela mulher que eu fui. Porque quando a gente lê a Bíblia,
eu fico, assim, apaixonada pelo aquilo que a Escritura fala. Nós, mulheres, temos um poder. Provérbios 5 vai trazer muito isso. Um poder muito forte na vida dos homens, de manipulação mesmo, né? De manipular para aquilo que a gente quer, de fazer com que o nosso marido inconscientemente aceite o que a gente quer, né? A gente quer ser submissa, mas a gente quer manipulá-los. E então, assim, muitas coisas, não só na traição, mas em muitas outras coisas, né? Eu era a que manipulava, eu era a que fazia do meu jeitinho, né? E a Bíblia fala assim que é o teu jeito de falar, o teu jeito de olhar, o teu jeito de ser, né? Para conseguir algo. A gente faz com o nosso marido, faz com o chefe, faz com amigos, né? Aquele jeitinho que é uma manipulação, né? E naquele dia eu pude pedir perdão, né? Eu lembro que pela manhã o Senhor falou comigo, eu assisti um culto da Vivi que falou a mesma coisa, e à noite eu falei, então, amém, Deus, né? Vou fazer isso. Tive esse tempo de honrá-lo, de pedir perdão publicamente, e desde esse dia, né? As minhas filhas, assim, eu lembro que elas choravam sem parar, porque eu acho que elas nunca imaginaram, né? Porque a minha filha mais velha, ela colheu muito os frutos da dor. Ela viu tudo, né? Sim. Ela passou pelas separações, ela viu a gente brigando, ela acompanhou tudo. Então, para ela, aquilo ali para mim, tipo, no mundo espiritual foi surreal demais, porque foi realmente, né, a gente fechando todas as brechas, se perdoando, e desde então a gente teve a inversão dos papéis, né? E foi um processo para os dois. Eu precisei aprender a ser essa mulher e ele precisou aprender a ser o homem, porque a gente, né, pra ele, eu brinco que ele brigava porque era ele que lavava a louça, era ele que limpava a casa, era ele que pendurava a roupa. E eu não fazia porque eu falava, ele gosta de fazer, deixa ele. Né? Mas quando nós entendemos, né, quando o Senhor trouxe essa verdade pro meu coração, me se tornou uma verdade, né? E assim, eu falo que uma palavra que Deus me trouxe, o Espírito Santo me trouxe, mexeu muito comigo e eu levo ela todos os dias. Ele falou, filha, quando você desonra o teu marido, você não tá desonrando ele, você tá desonrando a mim. E isso me rasgou o coração. Porque eu falei, Deus, eu nunca mais quero te entristecer. Espírito Santo, eu nunca mais quero te entristecer. Porque o nosso marido, ele é a representação de Jesus para nós. Né? A Bíblia ela vai relatar como casamento, como a noiva. Você mesmo, né, disse que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Né? E hoje de manhã, enquanto eu orava, o Espírito Santo trouxe exatamente isso. Ele falou, filha, as obrigações que nós temos, né? Paulo fala, se é melhor que você fique solteiro, que se for casado, você vai ter que cuidar da tua esposa. Sim. E a esposa do marido. Esse é o nosso papel. Não tem segredo no Evangelho de Cristo, esse é o nosso papel. O problema é que a gente é muito orgulhoso. A gente quer pra gente. A gente quer o nosso sucesso, né? Eu falo que esse ano, quando Deus começou a mover, eu descobri que ele usa o mesmo chinelo há 12 anos. Eu fiquei desesperada. Porque eu falei, como eu como esposa nunca vi? Né? E eu sei que pra muita gente, como você disse, ai, é ridículo, né? Hoje em dia a gente é tão, mulher já é tão pra frente, mulher lutou pra conquistar o espaço, mas que espaço? Eu não quero o espaço que o mundo quer me dar. Eu quero o que o Senhor quer pra mim, né? Então, assim, meu Deus, eu falei, como assim? Eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi o que meu marido precisava, né? Eu achava, sabe assim, o que ele tá comendo, o que ele tá vestindo, o coração, antes ainda do coração das minhas filhas, né? Então, assim, essa inversão foi tão forte pra mim, né? Eu acho que pra mim a verdade foi tão impactante que eu não consigo viver em outro lugar, né? E, assim, eu fiquei com tudo, criação de filho, cuidado com o marido. Então, assim, é uma verdade que eu não consigo não pregar. É uma verdade que eu não consigo não falar, né? Porque ela é uma verdade na minha casa, né? E ela trouxe a paz, ela trouxe a bondade, a misericórdia, a graça. E eu entendo que isso é o que Deus tem pra mim, né? Então, assim, aceitar o que o céu fala ao meu respeito, né? É isso que ele tem pra minha vida, né? Então, assim, eu sou muito feliz nesse lugar, né? Existe uma felicidade que é completa só no Pai. Não tem outro lugar, né? Então, assim, servir a minha casa, é louco falar isso, mas eu sou tão feliz de ver minha casa limpa, de ver a comida na mesa. Quer ver se me deixar feliz o dia que eu consegui fazer um pão bonito. Eu nunca tinha feito pão, né? A nossa geração não sabe o que é isso. O que é fazer bolinho da tarde, quer fazer um pãozinho, né? O que é uma boa comida. Muitas das vezes são agraciadas com o dom, não era meu caso, né? Mas, assim, como eu tô feliz, né? Assim, eu falei de sentar na mesa, eu, né, entendi sobre a honra, a mesa, mas o meu marido chegar em casa e ter comida na mesa, né? E, assim, reunir a família, sentar com as filhas, tem cheirinho de bolo no forno, a mãe tá em casa, né? Então, assim, a minha prioridade hoje é essa, né? Em relação a tudo que eu vivo, né? Mesmo o meu ministério, o meu primeiro legado e meu chamado é dentro da minha casa, né? Então, essa é a realidade que a gente tem vivido. Então, o casamento pode ser restaurado, né? Eu acho que o que impede é o nosso orgulho, mas o Senhor deseja fazer e Ele ama fazer, né? O Senhor ama casamento, né? Eu falo assim, Deus, Ele ama num nível, né? E Satanás odeia no mesmo nível. Né? Então, assim, a gente precisa, de fato, cuidar desse lugar, né? Cuidar da nossa casa, do nosso casamento, do nosso relacionamento. E hoje, né, vivendo o que a gente vive hoje, jamais, né?
em tudo que eu faço, porque eu sei que eu honro a Deus com isso, né? Então não é só sobre ele. Eu não tenho uma aliança só com o Fábio, né? Um dia, enquanto eu orava, o Senhor falou assim: pega a tua aliança. Eu tirei minha aliança. Ele veja o que está escrito dentro. Dentro, quando a gente casou, a gente escreveu Jesus, o coração e o nosso nome. Ele falou assim: você tem uma aliança comigo e eu não abro mão, né? Não importa quantas vezes Satanás bateu de frente para destruir, né? Porque era mais fácil abrir mão. Quando você é machucado, é mais fácil falar: não vou perdoar, sigo por outra vida, caso de novo, né? Mas não, existe restauração numa aliança com Cristo, né? E Cristo não abre mão. Então, assim, o Senhor não ia permitir, né? Mas nós precisamos engolir o nosso orgulho, né? E amar e ter um casamento santo. E é possível ter um casamento santo nos dias de hoje, né? Eu sei que tem gente que acha que não, mas é possível viver santidade, é possível viver a verdade de Cristo, né? E é disso que eu tenho desfrutado. Os dias têm sido de desfrute dessa delícia que Deus criou para nós. Amém, que lindo, né? Eu vi uma frase que você colocou que eu achei muito bonito, que fala assim: antes eu tinha um aplauso do mundo, né? Hoje eu tenho um aplauso dos céus, né? Sim. E eu achei isso uma frase simples, mas tão marcante, né? E eu costumo dizer para as pessoas que o diabo, né, ele acredita mais e sabe mais do nosso potencial do que nós mesmos, né? Porque se tem alguém que estava aqui há muitos anos antes de nós, é ele, né? Porque ele sabe o que está escrito nas escrituras de cabo a rabo, porque ele tentou Jesus com a própria palavra. Mas Jesus rebateu ele também com a própria palavra, né? Ele disse: a Bíblia não diz que se você se jogar daí, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não caia? Ele diz, mas a Bíblia também fala que não devemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Então, a melhor maneira de fechar as brechas da nossa casa é com a própria palavra, né? Como você falou, hoje você não tem só lido a Bíblia, você tem sido ela, né? Deus tem falado que precisa de mulheres assim. Isso é muito importante, porque quantas mulheres também que vivem pregando a palavra ou vivem fazendo outras coisas, esquecem da sua casa, né? Esquecem de cuidar do seu marido. E a palavra também fala que se você não perdoar, eu, o seu Deus, também não te perdoo, né? Então, o perdão, ele não é sobre sentir. O perdão é uma ordenança, né? É um mandamento. O Senhor está dizendo: se você não perdoar, eu, seu Deus, também não te perdoo. E quem não precisa do perdão de Deus, né? Porque se o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário, tendo a maior dor, que foi a dor da crucificação, quem somos nós para não perdoar, né? E isso é muito lindo. Você falando da restauração, o Senhor me lembrou de uma fase do meu casamento, onde eu e meu marido, nós tínhamos acabado de nos casar e estava um caos, né? As pessoas dizem que os primeiros 5 anos é lindo, mas não, gente. Os primeiros 5 anos são difíceis. E estava um caos e a gente brigava por um copo fora do lugar e a gente estava perdido, assim. E eu me lembro que ele saiu para trabalhar e escreveu uma carta, e esses dias eu estava arrumando as coisas e eu achei essa carta. E ele fala uma frase que eu carrego comigo, que ele fala assim: a gente se perdeu em algum lugar, mas eu estou disposto a te encontrar. E isso foi tão lindo, porque eu louvo ao Senhor porque o meu marido me encontrou, nós nos encontramos hoje, né? E hoje nós estamos vivendo a plenitude da vontade de Deus. E isso é lindo porque as pessoas acham, né, que viver a vontade de Deus é só aquele que prega no altar, é só aquele que canta. Não. Às vezes nós vivemos a vontade de Deus, levando a palavra do Senhor da maneira que você leva hoje, cuidando da sua casa, ensinando as suas filhas, né? E Deus não une pessoas, ele une propósitos. Por isso que o Senhor não permitiu que o seu esposo saísse de casa e ficasse longe, não permitiu que o seu esposo não colocasse no coração dele a vontade de perdoar você, de insistir pelo seu casamento, porque você já imaginou que plano perfeito do Senhor teria se perdido? E a Bíblia diz que o Senhor não perde nunca, ele não perde nada. Então, ele também não iria perder a sua família, e para que você pudesse hoje viver isso, né? Eu gostaria de falar um pouquinho, para a gente caminhar para o fim, sobre o seu trabalho na penitenciária. Que quando eu vi, eu falei para o meu marido: nossa, olha isso, que lindo, eu amo cuidar de pessoas, né? Eu amo, o Senhor colocou esse amor no meu coração, que o Senhor sempre traz pessoas para eu cuidar, né? E quando eu vi você cuidando de pessoas que foram julgadas, né, condenadas pela sociedade, né, porque cometeram algo, né, hoje estão pagando por isso, né, mas você levar o amor de Deus para elas, né, porque muitas vezes nós somos condenados pelo homem, mas o Senhor nos perdoa, porque tem muitas pessoas que estão livres aqui fora, né, não estão presas atrás de umas grades, mas elas estão presas na mente,
né? Elas estão aprisionadas na sua mente, no seu espírito, e elas estão presas lá hoje, mas através da palavra que você levou, talvez o espírito delas estejam livres hoje, como houve batismo, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi que o Senhor levou você para esse propósito, né? Dessa maneira de levar a palavra do Senhor. Amém. Como a gente falou, Deus não desperdiça nada, né? Então, quando eu paro para entender e analisar, eu fiquei um tempo muito perdida, perguntando para Deus, né? Por que eu me permiti viver tantas coisas, como o mundo da fama, de sucesso, enfim. Mas hoje faz muito sentido, né? Em 2020, 21, 20, eu fiz parte de um grupo da Natália Beauty, super famoso, conhecido, e eu dava os cursos deles. Então, quando eu estava em São Paulo, veio o convite para a gente ir, como é uma unidade grande, né? E eles têm nome muito famoso, para levar o curso para dentro da penitenciária. E eu fui com a equipe dar o curso na penitenciária de Santana. Foi minha primeira experiência. E foi surreal, porque eu estava nessa fase de querer falar muito do amor de Jesus. Então, eu cheguei lá num ambiente que eu não conhecia, meu coração começou a queimar. E eu lembro que quando eu entrei, o Espírito Santo falou assim comigo: não se ache melhor do que elas, porque são todas iguais. Uau. Eu amo da mesma forma. E a gente colocou todas elas de pijama rosa, e nós estávamos de pijama rosa também, estávamos todas iguais, né? Porque é assim que Deus é o reino, né? É igual, não tem diferença. Deus não me ama mais, né, do que Ele ama elas. E aquele dia aquilo quebrou meu coração e foi muito lindo o projeto. E eu voltei para cá, uma cliente minha que trabalha na penitenciária de Piraquara mandou uma mensagem, conversando com meu marido, né? Ele estava fazendo laser nela, dela falou: será que ela não tem interesse de dar curso aqui também? Falei: será, né? Amei, vamos tentar. Fui lá, dei um curso, fiquei meio assim, eu ainda não estava entendendo o que Deus estava fazendo, né? E fui lá, dei um curso, passou um ano, a direção começou a me mandar mensagem: olha, você não quer voltar com os cursos, né? E a gente tem um espaço para você. E nisso entramos na penitenciária com curso de design de sobrancelhas, na intenção de que elas saíssem dali pessoas melhores, né? Enfim, esse foi a isca do Senhor para nós, né? Foi a isca do Senhor para aquele lugar. E quando eu comecei, foi assim que eu comecei, levando cursos de beleza, e nós criamos um salão lá dentro. Então, qual era a intenção? Levar o curso, elas trabalharem lá dentro, ter redução de pena, e o certificado também traz isso para elas no final. E quando elas saíssem, né, elas terem uma oportunidade aqui fora, né, porque é um trabalho que eu consigo trabalhar em casa, né, ou para alguém. E a gente sempre fala, sempre vai ter dinheiro, sempre vai ter um pouquinho ali. E foi assim que começou. Deus é muito intencional, né? Por que Deus me fez ser professora? Por que Deus me fez aprender a dar beleza? Por que Deus me fez? Porque Ele tinha um plano para esse tempo. E era para esse tempo, né? O acesso que eu tive lá dentro foi por causa dessa fama repentina, né? Então, o Senhor não desperdiça nada, né? Talvez isso me levou para aquele lugar. Essa foi a isca do Senhor para ser atrativa para estar lá. Estando lá dentro, conversando com a direção, a pergunta que ela me fez foi: por que você quer fazer isso? Por que você se interessa em largar o teu trabalho, que você ganha bem, você é super conhecida, né? Para quê? Para estar aqui dentro. Assim, porque eu acredito no meu coração que aquilo que o Senhor me entrega não é para mim, que não faz sentido eu ter tudo e não distribuir. E conversando com ela, a gente começou a falar, eu comecei a contar dos meus projetos, a minha vida com Deus. E ela falou: vamos ter uma palestra, vamos fazer uma palestra? Eu falei: vamos. Surgiu a primeira oportunidade, que era a palestra. E aí minha amiga tinha escrito um livro, eu convidei ela para a gente fazer uma palestra sobre o livro, e muita loucura, na semana que ela lançou o livro, o nome do livro é Seja Livre, nós levamos uma palestra para 30 detentas, né? Foi a primeira palestra que nós fizemos. E foi surreal o que Deus fez. Disso veio a segunda palestra sobre feminicídio. E nesse dia nós falamos muito sobre as dores delas. E nós saímos de lá e o Espírito Santo começou a me incomodar, né? A gente não pode abrir uma ferida e deixar aberta. Então eu sentei com a direção e apresentei um projeto, né? 2020 Deus me deu um nome, e o nome era Liberte-se. Eu caminhando, ele falou: filha, né, tô te dando um nome, é o Liberte-se. Eu não sabia o que era, mas eu fiz um stories falando sobre isso, e é muito legal quando eu vejo, porque eu fiquei imaginando muitas coisas, né? Deus te entrega algo hoje, mas Ele não te diz quando vai acontecer. Então eu fiquei tentando fazer um monte de coisa com esse Liberte-se. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E nada, né? Tinha nada a ver. E quando veio o projeto, o Senhor falou: é isso, é sobre isso que eu tô falando. Então esse projeto, ele nasceu no coração do Senhor muito antes de nascer no meu, né? Eu nem queria. Eu falei: Deus, eu queria o Alphaville. Mas o Senhor queria a penitenciária de Piraquara, né? A gente quer ir tão longe, eu quero ir pra África pregar o evangelho, mas aqui tem pessoas precisando da verdade. E dentro ali, entendendo, eu fui conversar com ela e falei: eu creio que a gente precisaria de mais encontros, né, para poder tratar essas mulheres, enfim. E ela abriu as portas.
E não só abriu as portas, eu falo que como ela escancarou, né? Quando ela me trouxe, ela abriu as portas, eu saí de lá, eu e meu marido chorando. Eu aceitei, eu falei sim, né? Falei sim, quero, mas eu não tinha ninguém. E eu comecei a chorar, falei, Deus, e agora? Eu não tenho ninguém para estar aqui dentro, né? E o Senhor trouxe as pessoas necessárias. E ele começou o projeto Liberte, onde semanalmente nós temos com cada grupo 5 semanas, onde nós falamos sobre cura, paternidade, perdão, filiação em Cristo. E ao longo dessas semanas elas vão sendo tratadas. E na última semana a gente tem a oportunidade do batismo, né? Que é onde nós afirmamos algo ali com Cristo. E a gente faz uma mesa, né, para que elas se sintam realmente colocadas no lugar que elas são, né? E algo que o Senhor me trouxe um dia enquanto eu orava, eu falei, Deus, eu não tenho nada para oferecer, né? O que o Senhor quer que eu faça? Ele trouxe para a gente um grupo muito difícil lá dentro, que são casos extremos, né? Eles chamam de shelter, seguro, que são casos de crime contra crianças, né? Abuso, estupro de menor, morte de pessoas mais velhas. Então, é um grupo mais difícil de lidar, né? E eu chorando, falei, Deus, ele falou assim, filha, eu só quero que você ame. É só sobre o meu amor. E eu nunca senti na vida um amor como eu senti naquele dia, né? O Espírito Santo invadiu aquele lugar. E era um amor que eu não conseguia conter. Todas choravam. A gente só chorava, sabe? Porque a gente foi constrangido por quem ele é. Né? Então, assim, você pega um lugar improvável, uma penitenciária, onde uma pessoa está ali sentenciada, talvez há 20 anos, 30 anos, 18 anos. Né? Tem pessoas que estão há 18 anos presas sem nunca ter visto a família mais. Nossa. Tem de tudo que a gente imaginar, né? Eu falei que Deus me quebrou tanto lá dentro porque existem muitas pessoas boas que não merecem estar lá. Assim como quem fez e está pagando, né? Quando eu comecei a conhecer as histórias, eu falei, quero fazer direito, porque, né? Quero ajudar esse povo, mas não, né? Deus tem algo para nós e não era sobre isso. Então, lá dentro, eu tenho visto de fato exatamente a frase que você falou, que nós falamos para ela. A liberdade não é sobre um estado físico, ela é na mente. Tem muita gente aqui fora muito mais presa do que elas lá dentro, né? Então, o que nós temos levado lá dentro, que é a verdade de quem elas são em Cristo, a gente já tem colhido aqui fora, né? Quando elas saem, quando elas mandam mensagem. Semana passada retrasada foi muito legal, porque o Senhor falou comigo, filha, era um grupo novo, leva um tema para cada uma e coloca, enfim. Cada uma tinha uma palavra e uma delas sentou. Essa menina, eu acompanho ela já há 1 ano e pouquinho, desde que ela entrou lá. 19 anos, uma menina, né? Tava presa, assim, por uma injustiça. A direção sabia disso, mas, né, sem lei a gente não pode, tem que esperar a lei liberar ela. E a palavra era liberdade. E eu falei, o que significa para você? Ela falou assim, porque eu acredito, né? Que eu vou ser livre, que a liberdade é na minha mente. Conversamos, oramos. Isso foi na quarta. Na quinta, ela recebeu o alvará, na sexta ela foi liberada. E me mandou mensagem com o vídeo encontrando a filha, agradecendo. Então, assim, é tão lindo quando elas voltam agradecendo. Então, as sementes estão sendo plantadas, né? E as portas do presídio, elas não foram abertas, foram escancaradas. Que lindo. Né? O Senhor nos deu um acesso que... eu acho que é muita loucura. Eu falo, não dá para entender. Todo mundo me perguntou, como vocês entraram? Tem que ser capelão? Que curso você fez? Eu falei, foi só o Espírito. Nós não temos nada e eu nem tenho nada de especial. Curso né? da graça. Eu sou totalmente assim, igual o Paulo, né? O meu curso é direto ali, ó, intenso com o Espírito Santo. Eu falo que a minha escola é a escola do alto, né? Porque eu tenho sido ensinada por ele, né? Então, assim, eu tenho de fato entendido que a Bíblia fala que é essa verdade, né? Que a melhor escola que existe é a vida com o Espírito Santo. É o dia a dia, é a intimidade, é estar com ele porque é ele, é sobre ele, né? Quem melhor para me ensinar do que ele, que é o autor de todas as coisas, né? Então, lá dentro nós caminhamos pela graça, pela bondade, né? E nós temos esse projeto dos cursos, nós temos o projeto o Liberte-se, nós temos uma porta aberta, né, para fazer cultos, nós temos, assim, eu não sei explicar, eu falo que é muita loucura, né, humanamente impossível, né, humanamente não teria como, se não fosse o Senhor, né, então, assim, o Senhor usou de uma isca, né, que era realmente os cursos, a oportunidade de levar algo para hoje fazer algo que é incrível lá dentro, né, eu recebi um áudio da direção semana passada, me agradecendo por tudo que, né, ela viu, né, realmente, assim, a transformação das pessoas, né? Porque eu acredito num avivamento naquele lugar, né? Eu acredito que é um lugar improvável e Deus as ama e que de lá a gente vai colher muitas coisas. Temos colhido já muitas coisas, né? E não é sobre, né? Sobre mim ou sobre as mulheres que estão lá, mas sobre o que o Cristo quer fazer naquele lugar. Porque além das 80, a gente tem impactado as funcionárias também. Né? Então a gente tem falado do amor de Jesus para elas. Elas têm visto Jesus em nós, né? E é lindo isso. Então lá dentro tem sido algo extraordinário, sabe? Assim, é um amor que eu não sei explicar, né? Que nem você falou, elas são julgadas e a gente entende que elas estão ali. Isso não diminui, né?
mas Jesus as ama, né, incondicionalmente. E você olha para várias ali que se perderam no meio do caminho, né? Conhecem Cristo, conhecem Jesus, se perderam e estão feridas e machucadas, né? Então, ali é um lugar de amor. Eu vejo assim que é o amor ágape que a gente não tem. Sozinho a gente não tem como produzir. Só vem dele mesmo. Então, tem sido um tempo muito precioso e um projeto do coração dele, né? Inexplicável, eu só consigo viver. Que lindo. Você falando, o senhor me lembra, eu cuido de uma moça, tenho cuidado dela, mas o marido dela acabou sendo preso, enfim, e aí ela criou uma célula de mulheres de presos, né? Lá de São Paulo, né? Da cidade de Mauá. E o marido dela estava lá e ela, se encontrando com aquelas mulheres, criou uma célula e eu tive o prazer e a honra de ministrar para essas mulheres dessa célula de São Paulo, né? E o Senhor, você falando, me traz a história de Raabe. Eu amo a história de Raabe, porque Raabe é a mulher mais improvável. E porque eu costumo dizer que Satanás, ele gosta de nos chamar pelo nosso pecado. Mas o Senhor, ele nos chama pelo nosso chamado, pelo nosso propósito, pelo nosso nome, né? Pelo perdão. Porque se você for pegar no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim: e Raabe, a prostituta que ajudou a Salmo, né? Mas em Mateus 1, a Bíblia vai dizer assim, ó: e de Salmo, Raabe gerou Boaz, e Boaz de Ruth gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, ou seja, foi através da vida de uma prostituta no Antigo Testamento que foi gerando a linhagem até chegar em Jesus. Então, de pessoas improváveis, de pessoas pecadores, veio a linhagem do Messias, que eu costumo dizer do grandão da Galileia, né? Aquele que transforma, cura, liberta, sara, restaura. Transformou a sua vida, transformou a minha, e através da sua vida tem transformado a vida dessas mulheres que talvez o mundo querem chamá-las a condenada fulana, né? A fulana que cometeu tal pecado, tal crime, mas o Senhor, como você disse, ele olha para elas e diz: não ache que eu amo você mais do que elas ou que você é melhor do que elas. Porque se o nosso pecado fosse exposto no telão da cidade, o que as pessoas pensariam ao nosso respeito? Não é mesmo? Mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, ele nos perdoa, né? Existem 2 tipos de graça, né? A graça comum e a graça salvadora. A graça comum é essa graça que todo mundo tem ao acordar. Mas a graça salvadora é aquela que aquela pessoa alcança quando o Senhor começa a se tornar ela notável aos olhos de outras pessoas que não notaria, como Ana. Foi a oração estratégica de Ana que fez com que Eli notasse ela. Porque é a graça salvadora, não é a graça comum. Então, a graça salvadora faz com que pessoas importantes olhem para nós através de Jesus. Amém? E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra para quem vai nos assistir depois, uma palavra de direção, uma palavra de ânimo, né? E também como que as pessoas te encontram nas redes sociais para poder falar com você, saber mais um pouco sobre a sua história, porque o tempo é curto, né? Se a gente fosse ficar aqui, eu tenho certeza que você tem vários testemunhos de restauração e o que o Senhor tem feito na sua vida. Gostaria que você desse essa palavra para quem está nos ouvindo. Amém. É verdade, seriam muitas coisas. Né? Já queria falar muito mais. Mas eu creio, né, que é algo para nós pontual nesse tempo. Né? O Senhor tem muito pontuado só o meu coração. Não perca o foco, né? Não se distraia. A gente está vivendo num mundo de muitas distrações, né? Onde a rede social está nos engolindo, onde existe uma necessidade de aparecer. Mas o Senhor ama nos esconder no tempo necessário e Ele ama nos mostrar no tempo certo, né? Então, que a gente tenha uma busca incansável pela presença do Senhor todos os dias, né? Que nós sejamos apaixonados por Jesus e que a gente permaneça nele, né? E o permanecer é diário, né? Que o meu encontro com a presença seja diário. Algo que eu gosto de falar para as meninas é, né? O Senhor Jesus, né? O Espírito Santo, Ele é real. Né? Como que eu passo na sala da minha casa, né? E tem alguém lá, o meu marido, meu pai, enfim, e eu não dou bom dia, eu não falo, não cumprimento, né? Então, assim, que seja real todos os dias, porque Ele anseia por um encontro conosco todos os dias, né? Ele espera pelo momento de estar a sós conosco, de nos ouvir, e que a nossa vida, né? Como a gente falou aqui, não seja só ler a Bíblia, mas seja viver a Bíblia, né? De fato. Né, que as pessoas possam ver Jesus em nós, através das nossas atitudes, dos nossos atos, daquilo que nós vivemos, da nossa casa, do nosso trabalho, né, e que essa seja a verdade de Jesus para nós nesse tempo.
E como me encontrar nas redes sociais, né? @RitaGonzalezBeauty. Lá tem um pouquinho do meu trabalho, tem também ali sobre os nossos ministérios. Hoje nós temos um Ministério com Mulheres, né, que tem sido incrível. Temos também o Ministério no Presídio e o Senhor tem nos abençoado nesse tempo, né? Então é isso, muito obrigada. Amém, Rita, foi um prazer receber você aqui. Eu vi um pouquinho da sua história. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e continue abençoando seu ministério, sua família, sua casa. E nós chegamos ao fim de mais um Feolicast, né? Antes de encerrar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe esse like, compartilhe essa história incrível com outras mulheres, com mais pessoas, para que vidas sejam alcançadas e agraciadas através dessa conversa. Que Deus te abençoe e até o próximo.